Carta. Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec. Ano 1, agosto de 1858. Número 8, parte C. O espírito batedor de Dibelsdorf, Baixa Saxônia. Traduzido do alemão do Dr. Kerner, pelo Sr. Alfred Perrault. A história do espírito batedor de Dibelsdorf, ao lado da sua parte cômica, encerra uma parte instrutiva, segundo ressalta de velhos documentos publicados em 1811 pelo pregador Capelli. A 2 de dezembro de 1761, às 6 horas da tarde, uma espécie de martelar que parecia vir do chão foi ouvido no quarto ocupado por Antônio Kettle, atribuindo o fato ao seu criado que queria divertir-se à custa da empregada. Então, no quarto das fiandeiras, saiu para tirar um balde d'água na cabeça do gaiato, mas não encontrou ninguém lá fora. Uma hora depois, recomeçou o mesmo ruído, e ele pensou que a causa fosse um rato. Então, no dia seguinte, examinou as paredes, o forro, o soalho e não encontrou o menor vestígio de ratos. À noite, o mesmo ruído. Foi então a casa considerada perigosa para a morada, e as criadas não queriam mais ficar no quarto durante o serão. Pouco depois, cessou o ruído para reaparecer a 100 passos de distância, na casa de Luiz Kettenholt, irmão de Antônio, e com inusitado vigor. Era ao canto do quarto que se manifestava a coisa batedora. Por fim, a coisa tornou-se suspeita aos aldeões e aos burgomestres. Comunicou o fato à justiça, que, de início, não quis ocupar-se de um assunto que considerava ridículo. Entretanto, sob a instante pressão dos habitantes, a 6 de janeiro de 1762, ela se transportou a Dibelsdorf para examinar o fato com atenção. Esquadrinhadas as paredes e os tetos, mas em pura perda, a família Kettle jurou que nada tinha com aquela coisa estranha. Até então, ninguém se havia entretido com o batedor. Um dia, um indivíduo de Nagã armou-se de coragem e perguntou: "Espírito batedor, você ainda está aí?" Ouviu-se uma pancada. "Pode dizer qual é o meu nome?" Foram ditos vários nomes, mas o espírito deu uma pancada ao ser pronunciado o do interlocutor. "Quantos botões há em minha roupa?" Foram dadas 36 batidas. Contados os botões, verificou-se que eram mesmo 36. A partir deste instante, a história do espírito batedor espalhou-se pelas imediações, e todas as tardes centenas de moradores de Brunswick iam a Dibelsdorf, assim como ingleses e uma porção de curiosos estrangeiros. A multidão cresceu tanto que a polícia local foi insuficiente para a conter. Os camponeses tiveram que reforçar a guarda durante a noite e foram obrigados a estabelecer filas para a entrada dos visitantes. A concorrência pareceu excitar o espírito a manifestações mais extraordinárias, passando a formas de comunicações que atestavam sua inteligência. Jamais se atrapalhou nas respostas. Queriam saber o número e a cor dos cavalos que estacionavam em frente à casa. Ele o indicava muito exatamente. Abria-se um livro de canto, punha-se o dedo ao acaso sobre uma página e pedia-se o número do trecho, às vezes desconhecido pelo interlocutor, e logo uma série de batidas indicava perfeitamente aquele número. O espírito não se fazia esperar na resposta.
que seguia imediatamente a pergunta. Também dizia quantas pessoas havia no quarto, quantas do lado de fora, designava a cor dos cabelos, da roupa, a posição e a profissão dos indivíduos. Entre os curiosos, achava-se um dia um homem de Hettin, desconhecido em Dibelsdorf, e havia pouco residente em Bruskenvik. Este perguntou ao espírito o lugar de seu nascimento, e a fim de o induzir em erro, citou um grande número de cidades. Quando chegou o nome de Hettin, ouviu-se uma pancada. O astuto burguês, supondo que pegava o espírito em falta, perguntou-lhe quantos pfennigs, moeda alemã, tinha no bolso. Foi-lhe dado o número exato, 681. A um pasteleiro foi dito quantos biscoitos havia feito pela manhã, e a um negociante quantos metros de fita havia vendido na véspera, e a um outro a soma exata de que na antevéspera tinha recebido pelo correio. Tinha um humor alegre. Quando lhe pediam, marcava o compasso e, por vezes, tão fortemente que o barulho era ensurdecedor. À noite, durante a refeição, após a oração que outrora se fazia depois das refeições, ele batia o amém. Este sinal de devoção não impediu que um sacristão vestisse os hábitos de exorcizar e experimentasse dali expulsar o espírito, mas a conjuração fracassou. O espírito não temia ninguém e mostrou-se tão sincero nas respostas dadas ao regente, ao duque Carlos e ao seu irmão Fernando, quanto às outras pessoas de condição inferior. O caso tomou então um aspecto mais sério. O duque encarregou a um médico e a doutores em direito de examinar os fatos. Os sábios explicaram que as batidas eram devidas a uma fonte subterrânea. Mandaram cavar um poço de 8 pés de profundidade e, naturalmente, acharam água, pois Dibelsdorf está situada no fundo de um vale. A água jorrou e inundou a sala, mas o espírito continuou a bater no seu cantinho costumeiro. Então os homens de ciência julgaram-se vítimas de algumas mistificações e deram ao criado a honra de tomar o lugar daquele espírito tão bem informado. Sua intenção, diziam eles, era de enfeitiçar a criada. Todos os moradores da aldeia foram convidados a ficar em casa num dia determinado. O criado ficou de sentinela à vista, pois em face da opinião dos sábios, devia ser ele o culpado. Mas o espírito novamente respondeu a todas as perguntas. Reconhecida sua inocência, o criado foi solto. Mas a justiça queria um autor para o delito e acusou o casal Ketlut pelo barulho que lhe se queixavam, posto se tratar-se de criaturas benevolentes, honestas e irrepreensíveis, sob todos os aspectos, e tivessem sido os primeiros a buscar as autoridades, desde o início das manifestações. Com promessas e ameaças, forçaram uma jovem serviçal a dar testemunho contra os patrões. Em consequência, estes foram metidos na prisão, a despeito da retratação posterior da moça empregada e a declaração formal de que sua primeira confissão era falsa e que lhe fora arrancada pelos juízes. Como o espírito continuasse a bater, o casal Ketlut ficou 3 meses na prisão e, findo esse prazo, foi libertado sem indenização, muito embora os membros da comissão assim tivesse resumido seu relatório. Foram infrutíferos todos os meios possíveis para descobrir a causa do ruído. Talvez o futuro nos esclareça a respeito. Nada ensinou ainda o futuro. O espírito batedor manifestou-se desde o começo de dezembro até março, época em que deixou de ser ouvido.
Voltaram a pensar que o criado, já incriminado, devia ser o autor de todas estas tretas. Mas como teria ele podido subtrair-se às armadilhas preparadas pelos duques, médicos, juízes e tantos outros que o interrogaram? Observação. Se prestarmos atenção à data em que tais coisas se passaram e as compararmos com as que ocorreram em nossos dias, nelas encontraremos perfeita identidade no modo de manifestação e até na natureza das perguntas e respostas. Nem a América, nem a nossa época descobriram os espíritos batedores, como demonstraremos por inúmeros fatos autênticos e mais ou menos antigos. Há, entretanto, entre os fenômenos atuais e os de outrora, uma diferença capital. É que estes últimos eram quase todos espontâneos, enquanto que os nossos se produzem quase que à vontade de certos médiuns especiais. Esta circunstância permitiu que fossem melhor estudados e a sua causa mais aprofundada. A conclusão dos juízes de que talvez o futuro nos esclareça a respeito, hoje o autor não responderia. Nada ensinou ainda o futuro. Se esse autor ainda vivesse, saberia, ao contrário, que o futuro tudo há ensinado e que a justiça de nossos dias, mais esclarecida que há um século atrás, não cometeria em relação às manifestações espíritas, erros que lembram os da Idade Média. Os nossos próprios sábios já penetraram muito nos mistérios da natureza para não julgar com causas desconhecidas. São bastante sagazes e não se expõem, como seus predecessores, a um desmentido de posteridade, em detrimento de sua reputação. Se algo aparece no horizonte, eles não correm a proclamar. Isso não é nada, com receio de que seja um navio. Se não o veem, calam e esperam. Isto é a verdadeira sabedoria. A propósito dos desenhos de Júpiter. Conforme havíamos anunciado, damos com este número da revista o desenho de uma habitação em Júpiter, executado e gravado pelo senhor Victorien Sardou, como médium, e adicionamos um artigo descritivo que o mesmo teve a gentileza de escrever a respeito. Quanto à autenticidade da descrição, seja qual for a opinião dos que nos acusam por nos ocuparmos daquilo que se passa em mundos desconhecidos, quando há tanto que fazer na Terra, rogamos aos leitores que não percam de vista que o nosso objetivo, bem como do que se acha o subtítulo da revista, é antes de tudo o estudo dos fenômenos, e que nesse sentido nada deve ser negligenciado. Ora, como fato de manifestações, estes desenhos são incontestavelmente os mais admiráveis, desde que se considere que o autor não sabe desenhar nem gravar e que o desenho que oferecemos é uma água forte, feita sem modelo nem ensaio prévio em 9 horas. Supondo mesmo que esse desenho seja uma fantasia do espírito que o traçou, o simples fato de uma execução não seria um fenômeno menos digno de atenção, e sob esse título cabe à nossa coleção torná-lo conhecido, bem como a descrição que sobre os mesmos foi dada pelos espíritos, não para satisfazer a curiosidade das pessoas fúteis, mas como assunto de estudo para as pessoas sérias que querem aprofundar todos os mistérios da ciência espírita. Seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Isto não seria sempre para nós mais que um acessório que consideramos útil. Como estudo complementar, o principal será sempre para nós o ensino moral
e nas comunicações de além-túmulo buscamos, sobretudo, aquilo que pode esclarecer a humanidade e conduzi-la para o bem, único meio de lhe assegurar a felicidade neste e no outro mundo. O mesmo não poderia ser dito dos astrônomos, que também sondam os espaços e perguntar qual seria a utilidade para o gênero humano saber calcular com precisão a parábola de um astro invisível. Nem todas as ciências têm um interesse eminentemente prático. Entretanto, a ninguém ocorre tratá-las com desdém, porque tudo quanto aumenta o círculo das ideias contribui para o progresso. Assim se dá com as comunicações espíritas, ainda mesmo quando ultrapassam o círculo estreito da nossa personalidade. Habitações em Júpiter. Para certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, e aqui não cogito de outras, deve ser motivo de espanto que, como nós, os espíritos, tenham as suas habitações e as suas cidades. Não me pouparam críticas. Casas de espíritos em Júpiter? Que piada! Piada seja, mas eu não tenho com isso. Eu nada tenho com isso. Se aqui, na verossimilhança das explicações, não encontra o leitor uma prova suficiente de sua veracidade, se, como nós, não se surpreende com o perfeito acordo entre estas revelações dos espíritos e os dados mais positivos da astronomia, se, numa palavra, não vê mais que hábil mistificação nos detalhes que se seguem e no desenho que o acompanha, eu o convido a se explicar com os espíritos de quem apenas sou eco fiel e instrumento. Que evoquem Palissy ou Mozart, ou um outro habitante deste mundo feliz. Que sejam interrogados, que minhas asserções sejam controladas pelas suas, que, enfim, discutam com eles, porque, quanto a mim, mais não faço do que apresentar aquilo que me é dado e repetir aquilo que me é dito, e por esse papel absolutamente passivo, julgo-me ao abrigo da censura tanto quanto do elogio. Feita esta ressalva e admitida a confiança nos espíritos, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia, até aqui revelada pela evocação dos mortos, isto é, a migração das almas de planeta a planeta, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, os habitantes de Júpiter não nos devem mais causar admiração. Desde o momento em que um espírito se encarna no mundo, como o nosso, submetido a uma dupla revolução, isto é, a alternativa dos dias e das noites, e ao retorno periódico das estações, desde que possui um corpo, esse envoltório material, por mais frágil que seja, não somente requer alimentação e vestuário, mas um abrigo, ou pelo menos um lugar de repouso e, consequentemente, uma habitação. Eis exatamente o que nos foi dito. Como nós, é melhor que nós, os habitantes de Júpiter, têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo após o terem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm as suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas. Daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. Devemos esperar nessas regiões superiores o encontro com toda uma humanidade ativa e laboriosa como a nossa. Como nós, submetida às suas leis, às suas necessidades, aos seus deveres. Apenas com a diferença
de que o progresso rebelde aos nossos esforços torna-se fácil conquista para os espíritos desprendidos, como eles de nossos vícios terrenos. Eu não deveria ocupar-me aqui da arquitetura de suas habitações, mas, para a boa compreensão dos detalhes que se seguem, não será inútil uma palavra de explicação. Se Júpiter só é habitável por bons espíritos, não se segue que sejam todos no mesmo grau de excelência, entre a bondade do simples e a do homem de gênio. Pode contar-se muitas nuances. Ora, toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as suas variedades de inteligência e de aptidões. E por efeito das leis de harmonia, cuja explicação aqui seria muito longa, cabe aos espíritos mais elevados, mais depurados, a alta direção de seu planeta. Esta supremacia não para aí. Estende-se até aos mundos inferiores, onde esses espíritos, por sua influência, favorecem e incessantemente ativam o progresso religioso, gerador dos demais. É preciso acrescentar que para esses espíritos depurados não seria questão de trabalhos de inteligência, pois suas atividades se exercem apenas no campo do pensamento, e eles já adquiriram bastante domínio sobre a matéria, para não serem senão levemente entravados por ela ao livre exercício de sua vontade. O corpo desses espíritos, como aliás de todos os habitantes de Júpiter, é de tão pequena densidade que só pode ser comparada à dos nossos fluidos imponderáveis, um pouco maior que o nosso corpo, cuja forma reproduzem exatamente. Entretanto, mais bela e mais pura. Ele nos ofereceria um aspecto de um vapor. E aqui emprego contrafeito um vocábulo que designa uma substância ainda muito grosseira. De um vapor, dizia eu, imaterial e luminoso. Luminoso, sobretudo, nos contornos do rosto e da cabeça, pois aí a inteligência e a vida irradiam como um foco muito ardente, e é exatamente este brilho magnético entrevisto pelos visionários cristãos que os nossos pintores traduziam pelo nimbo ou auréola dos santos. Compreende-se que tal corpo não dificulta, senão muito pouco, as comunicações extramundanas desses espíritos, e que lhes permite, no seu próprio plano, um deslocamento rápido e fácil. Ele se subtrai tão facilmente à atração planetária, e sua densidade difere tão pouco da densidade atmosférica, que nesta pode agitar-se, ir e vir, subir e descer ao capricho do espírito, e sem outro esforço além da vontade. Assim, alguns personagens que Palissy houve por bem fazer-me desenhar são representadas rasando o solo ou a superfície das águas, ou ainda muito elevadas no ar, com toda a liberdade de ação e de movimento que nós atribuímos aos anjos. Esta locomoção é tanto mais fácil quanto mais depurado é o espírito, e que se compreende sem esforço. Assim, nada é mais fácil aos habitantes do planeta do que conhecer logo, à primeira vista, o valor de um espírito que passa. 2 sinais o delatam: a altura do seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola.